Chegamos na sexta rodada do Cartola 2024, mais uma rodada em que teremos 3 jogos a menos à nossa disposição. Também uma rodada que não temos nenhum favorito muito claro, então o desafio é grande. Mas aqui no vídeo de dicas, vocês já sabem, vou passar boas opções de escalação para vocês em todas as posições para ajudá-los, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da sexta rodada do Cartola 2024. As primeiras 5 rodadas já foram, hein? Vai passando muito rápido e ó, já chega aqui no vídeo deixando o like e clicando no joinha. É rápido, é de graça para vocês e dá uma baita força, é super importante aqui pro canal. E também inscrevam-se, você que está chegando agora, gosta do conteúdo, se inscreve no canal. E você que já acompanha os vídeos, mas ainda não é um inscrito, se inscreve também para a gente aumentar cada vez mais a nossa comunidade cartoleira aqui no canal. Tá certo, pessoal? Vamos ver aí como é que foi na última rodada, né? Vocês lembram? Tivemos uma zica com o capitão, o Canobi aí, mas olha, a média 53,45 pontos. E aqui o nosso time principal, que fez 64,10 pontos, ficou ali no mais ou menos, né? A defesa foi muito bem, 4 dos 5 jogadores passaram de 9 pontos, mas do meio para frente ninguém imitou, muita gente aqui deu azar, né? A gente, inclusive, né? Com o Canobi, o capitão, que saiu machucado com menos de 10 minutos de jogo. Então, ficamos aí um desempenho intermediário, mas bora melhorar, bora em busca daquela grande mitada. Quero saber de vocês, quantos pontos fizeram na última rodada? Estão com quantas cartoletas? Também tiveram azar com o Canóbio? Me contem aqui nos comentários, o espaço é de vocês. Mas vamos lá então para a sexta rodada e ver os jogos que nós teremos à disposição. Rodrigo já colocando na tela aí para vocês. Nós teremos Flamengo e Corinthians, que é o único jogo no sábado. Aí já no domingo, Palmeiras e Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Bahia e Bragantino. Virando a página, Vasco e Vitória, e a rodada vai ser encerrada na segunda-feira com São Paulo e Fluminense. Mais uma vez, né? É uma rodada em que os jogos dos times gaúchos foram adiados em função de toda a tragédia climática que está acontecendo lá, as fortes enchentes, solidariedade, né? Todo o povo gaúcho, que isso passe logo, né? Então não teremos Atlético Mineiro e Grêmio, nem Inter e Juventude. E também não vai valer para o Cartola outro jogo que foi adiado, Criciúma e Cuiabá. Então são 3 jogos, 6 times que não estarão à nossa disposição nessa sexta rodada, tá certo? Mas bora lá, dicas posição por posição, começando pelo gol! Ele está aqui, Rafael do São Paulo. Já começo aqui com um pouquinho de ousadia no nosso vídeo de dicas, né? Mas o Rafael tem um preço interessante e também um bom potencial de valorização. São Paulo vive aí uma ótima fase desde que o Zubeldia assumiu realmente ali no banco de reservas. São 4 vitórias, apenas um empate. Esse empate, aliás, né, o único jogo que o São Paulo fez em casa até agora com o Zubeldia foi contra o Palmeiras, empate em 0-0, que não sofreu gols. O Fluminense é o próximo adversário, não é um jogo fácil, mas o rendimento do time do Fernando Diniz costuma ser bem pior fora de casa. Inclusive, jogos recentes do Flu, né, contra o Corinthians, não fez gol fora de casa, contra o Cerro Porteño na Libertadores, não fez gol fora de casa também. Beleza, mas o SG, eu admito, é um pouquinho mais arriscado, mas o Rafael pode pontuar também com defesas. Afinal, do outro lado, tem o Cano, o Arias, o Marquinhos, o Marcelo, Lima, todos os caras que podem finalizar. A gente sabe que o Fluminense é um time que tenta bastante, busca bastante a finalização. Então eu trago aqui uma opção diferente para vocês pensarem, Rafael do São Paulo. Outras opções aí para o gol. O Everton, do Palmeiras, o Léo Jardim, do Vasco, o Marcos Felipe, do Bahia, o João Ricardo, do Fortaleza e o Rossi, do Flamengo. Lembrando, quem tem esse selinho verde aqui ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, e quem aparecer com o selo vermelho é porque joga fora de casa. Nós vamos agora com zagueiros e ele está aqui, Luan do Palmeiras. Eu trago, né, um defensor da melhor defesa do campeonato. Palmeiras, depois de 5 rodadas, sofreu apenas um gol, né? Então 4 SGs conquistados aí em 5 rodadas. Como o Murilo está suspenso, o Luan deve ser titular. A maioria de nós tem uma tendência a logo pensar no Gustavo Gomes para escalar, mas o Luan, pessoal, tem pontuado melhor que o Gomes em 2024, nesse começo de Cartola também, porque o Luan, ele é menos faltoso. Você vê os 2 jogos que ele fez como titular, o Luan fez 7,40 e 7,80 pontos, apenas 2 faltas cometidas em
2 jogos. O Gustavo Gomes em 3 jogos, um joguinho a mais, mas tem 9 faltas, 4 vezes a mais o número de faltas em relação ao Luan. E também já levou 2 cartões amarelos, o Luan não levou nenhum cartão. Então, por isso que eu destaco o Luan. Os 2 zagueiros do Palmeiras são bons, mas eu acredito que o Luan é um zagueiro um pouquinho mais limpo aí, né? Tem cometido menos faltas. E o potencial de bola aérea é parecido. Luan do Palmeiras em destaque para vocês. Outras opções, já falei dele. Lógico, tem as faltas, os cartões, mas não é uma opção ruim, né? Gustavo Gomes, do Palmeiras. Também temos o Arboleda, do São Paulo, o Léo Pereira, do Flamengo, o Gabriel Xavier, do Bahia e o Maicon, do Vasco. Seguindo agora com laterais e ele está aqui, Luciano Juba do Bahia. Olha a ousadia de novo aqui. Eu gosto, pessoal, não trazer também só os nomes mais óbvios aqui, mas nomes diferentes que vocês possam refletir sobre eles e de repente ousar também. Luciano Juba do Bahia, tá certo? Bahia, aliás, líder do Brasileirão ao lado do Atlético Paranaense, que vai jogar em casa agora contra o Bragantino. E aqui aposta principalmente na ofensividade do Juba, né? O Juba teve um 2023 absurdo lá pelo Sport, ele terminou o ano com 21 gols, 20 assistências, né? Jogava como um atacante lá. Isso chamou a atenção do Bahia, que já no ano passado o contratou, né? E nesse ano, né? Contratou ele como atacante, inclusive, né? Como eu falei, mas agora ele se consolidou realmente como... Perdão, até me emocionei aqui na hora de falar do Juba, né? Ele se consolidou realmente como lateral esquerdo titular do Bahia, que é a posição de origem dele, tá certo? E em 2024 são 4 assistências já que ele tem na temporada e é um cara que não tem medo de finalizar. Bahia eu vejo com favoritismo nesse jogo, então por isso Luciano, teve até torcida da mitada aqui pro Luciano Juba, né? Nossa ousadia aqui na lateral, beleza, pessoal? Outras opções, né? Alguns nomes um pouquinho mais tradicionais aí para vocês olharem também para essa rodada. O Piquerez, do Palmeiras, logicamente, né? O Igor Vinícius, do São Paulo, o Vinha, do Flamengo, vamos ver se joga o Vinha ou o Ayrton Lucas, mas a gente vai ter a escalação antes do mercado fechar, tá certo? O Santiago Arias, que é companheiro aí do Juba no Bahia, e o Lucas Piton do Vasco, tá certo, pessoal? Estão gostando aqui do vídeo? Já deixem o like, não esqueçam disso, cliquem aí no joinha, o canal precisa muito do like de vocês e também me sigam lá no Instagram, Professor Adriano CDC, outro canal de comunicação que eu tenho com vocês lá, nosso contato é diário. Me segue, Professor Adriano CDC. Vamos agora para a parte mais ofensiva do time com os meias. Não tem outro nome para chamar, senão ele, né? De La Cruz do Flamengo. Pois é, o Flamengo vem jogando mal, mas o De La Cruz é uma exceção. O campeonato está só começando, mas se liga nisso. Olha o que eu vou falar agora. Depois de 5 rodadas, o De La Cruz, ele está entre os 5 jogadores com mais gols no campeonato, já tem 2. Entre os 5 jogadores com mais assistências no campeonato, já tem 2 passes para gol. Entre os 5 jogadores com mais finalizações, entre os 5 jogadores com mais desarmes também. Ou seja, vários quesitos diferentes. Participação em gol, desarmes, finalizações, um jogador muito completo e que isso se reflete logicamente no Cartola, onde ele tem, depois de 5 rodadas, uma média de quase 10 pontos, são 9,96 pontos de média. Flamengo não vive uma boa fase, mas joga em casa, o De La Cruz já é uma referência nesse time, então está destacado aqui para vocês, tá certo? Outros meias à nossa disposição, dupla do Bahia, Tassiano e Everton Ribeiro. Também temos o Rafael Veiga do Palmeiras, o Pochettino do Fortaleza e o Matheus Pereira do Cruzeiro. Agora, pessoal, vou passar minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês, pessoal, onde eu compartilho uma aposta que eu já fiz lá na Stake para essa rodada do Brasileirão. Na última rodada, hein? O golzinho que o Botafogo sofreu no final impediu o Green na nossa múltipla, mas tudo bem, né? Vamos em busca do Green nessa, pessoal. E uma aposta que eu já fiz lá na Stake é essa aqui. Gols para os dois lados em Fortaleza e Botafogo. O famoso ambas marcam, cotação de quase 2. Dá para ganhar o dobro do valor da aposta. Dois times que costumam criar muitas chances de gol, Fortaleza principalmente em casa, né, muito ofensivo, e o Botafogo, né, com o Arthur Jorge, a gente tem visto também um time que vai pra frente, então para mim, jogo com boa possibilidade da gente ter gol pros dois lados, sem SG por aqui, cotação 1,93 lá na Stake. Stake, pessoal, que tem
todos os jogos do Brasileirão à disposição. E lógico, não é só Brasileirão. Tem Série B, Libertadores, Copa do Brasil, a Champions League, que está chegando aí na decisão, os campeonatos europeus em reta final, tudo que você puder imaginar, outras modalidades, tudo lá na Stake para vocês, pessoal. Façam as apostas de vocês por lá. Vou deixar o meu link aqui no primeiro comentário em destaque. Lembrando, quem se cadastra na Stake com o meu código Professor Adriano garante 200% de bônus no primeiro depósito. Lembrando, né, pessoal, só para maiores de 18 anos. Bora faturar! Chegou a hora deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e quem vai aparecer aqui é ele, Verratti do Vasco. Pois é, eu sei, ele trollou demais os cartoleiros aí, eu inclusive, né, na rodada retrasada, quando jogou em casa contra o Criciúma e perdeu um pênalti. Mas pessoal, o Verratti é muito participativo, ele tenta muito, incomoda os zagueiros, finaliza, aliás, é o jogador com mais finalizações no Cartola 2024. O grande chuta-chuta do campeonato até agora é o Verratti. Principal referência do time, o Vasco busca muito o Verratti em cada jogada de ataque. Vasco que, aliás, precisa da vitória, vai atacar mais. É um duelo contra o Vitória, que é um adversário ali direto nessa briga contra o rebaixamento nesse início de competição. Falando em adversário, aliás, o Vitória também não está em boa fase não, pessoal. Não venceu nenhum jogo no Brasileirão e nos últimos 4 jogos da temporada sofreu 10 gols. A defesa, então, dá brechas aí. O Verratti, ó, quem sabe. Rodada passada, aliás, né, vocês viram, né, o Luciano mitando aí contra o Vitória. Quem sabe dessa vez não é vez do Verratti. E a vida, né, pessoal? Ela é feita de segundas chances, então... Verratti, de novo, não vai decepcionar a gente outra vez. Rodrigo, pode jogar na tela, porque carimbo de capitão para o Verratti do Vasco nessa rodada 6. Outras opções que nós temos para o ataque. Endrick do Palmeiras, o Pedro do Flamengo, Luciano do São Paulo que está voando. Eu não coloquei o Caleri, porque o Caleri saiu machucado na Libertadores, agora está como dúvida, então vai aqui o Luciano, que também está jogando muito bem, né? Estevão do Palmeiras e o Lucero do Fortaleza. O técnico que eu vou trazer aqui é o Abel Ferreira. Mais uma vez, o Palmeiras é um time muito equilibrado, né? A defesa é muito forte e tem nomes de potencial lá na frente também. Apesar do jogo ser difícil contra o Atlético Paranaense, que é o líder, né? Mas tem Endrick, Estevão, Veiga, se voltar a ser titular, né? Como eu falei, a defesa também com cara de potencial para pontuar, por isso Abel Ferreira por aqui. Mas temos outras opções de treinador, como o Zubeldia, do São Paulo, o Tite, do Flamengo, Rogério Ceni, do Bahia e o Rafael Paiva, do Vasco, para quem precisa de poupar cartoletas e que é um técnico fácil para valorizar também. Eu coloquei minha faixa de capitão no Verratti, mas não, Verratti não, professor, esse aí já me trollou. Tem outros nomes, você tem o Endrick, você tem o Luciano do São Paulo, você tem o De La Cruz como capitão mais ousado, outros nomes que dá pra gente considerar. Beleza, pessoal? Antes de eu passar o time principal, lembrando, se você quer ter acesso ao meu time pessoal, tá certo? Em todas as rodadas do Brasileirão, um time pessoal que tá muito bem, rodada passada passou de 80 pontos aí, tá certo? Quer ter acesso a ele? Esse time, né, está à disposição no plano do Thiago Freitas, outro influenciador de Cartola, muito estudioso, fez o convite esse ano para eu mandar o meu time pessoal lá no plano dele. E além do meu time pessoal, lógico, tem outros vários conteúdos, tabelas estatísticas, outros times exclusivos também, né, informações de última hora, lives exclusivas, né? Tudo comandado lá pelo Thiago, tenho certeza um conteúdo que vai poder ajudá-lo muito a dar um passo além na temporada do Cartola. O meu time pessoal, junto com o áudio explicativo da rodada, está lá também durante todo o Campeonato Brasileiro. Se tem interesse em ter acesso, só ir no link que está na descrição do vídeo. Mas vamos lá então, o time principal, rodada 6, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Marquezinho no gol, aqui é o hack do goleiro. O goleiro de verdade é o Rafael, tá certo? Piquerez e Juba nas laterais. Luan e Léo Pereira na zaga. Meio de campo com o dobradinha do Bahia, com Tassiano e Everton Ribeiro, além do De La Cruz. E o ataque com Pedro, Verratti capitão e Endrick. Técnico Abel Ferreira. Custo do time, 115,97 cartoletas. E no banco de reservas estão o Rafael, né, como eu falei, que é o goleiro de verdade, o Piton, o Ferrarese, o Iago Pikachu e o Estevão. Encontro marcado sábado, 11 da manhã, pessoal, nosso horário tradicional, nossa live de fechamento de mercado, onde eu passo com mais calma, pouco mais de 1 hora, tirando dúvida de vocês em todas as posições, fazendo os ajustes finais no time, lógico, informando vocês aí sobre, né, notícias de última hora que a gente tem pertinho do mercado fechar. Sábado, 11 da manhã, encontro marcado, já deixa um alerta aí no celular, beleza? Bora agora para o nosso time de valorização.
Time focado aqui em ganhar cartoletas, em ficar cada vez mais rico todas as rodadas, a valorização que está tão difícil nessa temporada, né? Mas veja aí, na última rodada, de novo, fomos muito bem. Ganhamos quase 9 cartoletas só na última rodada e o patrimônio desse time já está em 151,66 cartoletas. Eu monto esse time para quem quer poder, através dessa equipe, olhar alguns jogadores que têm potencial mais fácil para valorizar e encaixar no time principal e também, né, monta esse time para ajudar quem disputa a liga específica de valorização, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Time valorização, rodada 6, entrando na tela para vocês. Time escalado com o Rafael Cabral no gol, também aí é o hack do goleiro, o goleiro de verdade é o Rossi do Flamengo, tá? Varela e Piton nas laterais, Canu e Luan na zaga, Pikachu, Tassiano e Kevin Andrade no meio de campo, Verratti capitão, Everton Cebolinha e Endrick no ataque, técnico Rafael Paiva. Custo do time, 78,76 cartoletas. E no banco estão o Rossi, que é o goleiro de verdade, o Wesley, caso o Varela não jogue, mas a gente vai ter escalação no mercado fechado, tá bom? Alex, Vinícius, Bobadilha e o Emiliano Rodrigues. Beleza, pessoal? Lá, pessoal, principalmente em relação ao time principal, não peguem e copiem o time ao pé da letra. Quem entra aqui só para copiar time, espera que vai dar certo, só isso não vai ajudar vocês a evoluírem nada no Cartola. Eu quero que vocês vão aprendendo através dos vídeos, através das explicações que eu dou. Vejam a linha de raciocínio que eu sigo para que vocês também tenham aí os estudos de vocês, né? E lógico, as apostas de vocês, né? Tomem o vídeo como uma base, eu passo várias opções em todas as posições, mas tem as apostas pessoais de vocês também. Essa estratégia aqui dá certo. Pessoal, vídeo de mais uma rodada entregue para vocês. Espero que seja muito útil, que vocês aproveitem esse conteúdo. Se cuidem bastante, fiquem com Deus, força aí a todo o povo gaúcho que está passando por essa dificuldade muito grande. Vamos ajudar aí, todo mundo que puder ajudar, ajude. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.